me porto, pertenço, creio piamente na mudança dos ventos. Tranquilamente em alerta, alma, cabeça aberta, desperta, sentindo silêncio como o pai da conversa. Cada mulher que se impõe liberta, cada mulher que se impõe liberta, cada mulher que se impõe liberta. Ser professor é ser consciente da transformação que está nas mãos do professor. Eu me chamo Yolanda Sebastiana Dias, sou professora há mais de 25 anos. Eu era adolescente e fui substituir a professora, eu estava fazendo estágio. E eu gostei da sala de aula, gostei de estar com os alunos. No entanto, eu alfabetizei mais de 15 anos. Depois é que eu fiz faculdade e me tornei professora de história. Casei duas paixões. Investigar, ler, eu leio muito, procuro aprender cada dia mais e também aprendo com meus alunos. A condição profissional dos professores, ela está péssima, porque o professor, ele não pode trabalhar dupla jornada, tripla jornada, e isso está acontecendo. E o pessoal está adoecendo, porque o professor ele tem que ser bem pago para executar um trabalho bacana, ter tempo para ele. Nós professores precisamos disso, de um tempo. Precisamos de tempo para entender o nosso aluno, de conviver com ele, acolher o aluno, buscar soluções práticas. Demanda leitura, tem que estudar, tem que ler, tem que buscar nos educadores, nos psicólogos, nos filósofos, conhecimento. Muitas vezes o material que o professor recebe não bate com o planejamento, não é aquilo que a escola precisa. A formação continuar tem que ser em cima daquilo que o professor precisa, da troca de experiências com outros colegas, outras vivências, e ela não acontece assim. Nós levamos a escola para dentro da casa da gente. Eu considero essa dupla jornada da mulher muito cansativa. Ela estrangula a mulher, e ao estrangular a mulher, uma das partes fica prejudicada. E geralmente a parte prejudicada é os afazeres fora da escola, porque o da escola a gente tem prazos. Mas em casa, às vezes, você está olhando criança, fazendo coisas de escola, corrigindo provas e fazendo almoço, pondo roupa em máquina. O ponto que mais pesou na minha vida foi quando eu criei minhas filhas. O dia que eu não tinha com quem deixar e eu precisava ir para a escola. Então, ter filhos e conciliar com o trabalho é difícil, com o trabalho de professor. Torna-se mais leve quando você tem um salário que você pode pagar uma pessoa, uma escolinha. Faltam muitas políticas públicas que valorize esse profissional, que realmente veja que para os outros profissionais todos devem passar na escola. A escola é o caminho. A escola precisa ser valorizada. Quando for para a sala de aula, não é só quadro e giz não, viu, pessoal? Olha para os seus alunos, aquele que está de cabeça baixa, aquele que está triste. Perceba, você vai ver a diferença que você vai fazer na vida deles. Meu nome é Melry. Sou professora, pedagoga, né, e supervisora também. Minha experiência, né, como professora foi com os pequenos. Foi uma experiência boa e também um pouco assim desagradável no meu ver, porque eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Então eu assustei um pouco, porque eram crianças que eu deveria alfabetizar. Agora, hoje, na minha profissão hoje, que eu sou supervisora, eu estou na supervisão, eu vejo a diferença da sala de aula
com a supervisão, que é fora da sala de aula. A gente se torna um pouco psicóloga também, né? Para lidar com o diferente, para lidar com as emoções que hoje estão muito afloradas e os meninos demonstram assim muito fácil na escola. O lidar aqui com o aluno não é só burocrático, não é só você tem que aprender, tá? Mas você tem alguma dificuldade, você tem que entender. Talvez ele tenha um TDAH, uma dislexia, então tem que fazer um processo. E eu acho que falta essa formação sim nos professores, para eles pelo menos conseguir perceber essa dificuldade no aluno, para a gente estar lidando com o aprendizado dele. Então, durante essas formações, eu percebo que a experiência é algo que a gente engloba dentro do teórico, mas ela não supre a necessidade da demanda. Por quê? Porque, igual eu falei, a gente é um pouco mãe, psicóloga. Isso, lá nas formações, a gente não tem isso. A gente tem o quê? Ah, menino tem que aprender. Menino tem que aprender. Tem que fazer isso. Tem que preencher tal coisa, tem que preencher planilha. E tem que fazer relatório, essas coisinhas. Então, a demanda da prática é diferente da teoria. Na formação que a gente tem que aprender o quê? Que o menino tem que ter tanto por cento para ser aprovado, para a gente saber se ele foi alfabetizado, ele aprendeu o conteúdo. E na prática é diferente, porque o emocional do aluno atrapalha também ele aprender, né? E a gente tem que ter essa visão dentro de sala de aula e fora da sala de aula. Então eu me emociono muito, porque eu fico pensando assim, gente, como que pode um ser tão pequeno, que vai virar um adolescente, passar por isso tudo que os meus alunos passam? Então assim, a gente emociona. Desculpa. Então o que eu vivo com a minha filha, eu tento melhorar um pouco a vida do meu aluno, sabe? Eu chego aqui, eu escuto aluno falando assim, eu não tenho amor de mãe. Aí o que eu tento fazer? Transmitir um pouco do que eu posso. Não vai ser a mesma coisa, mas eu transmito um pouco de amor. E isso a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende nos cursos de formação. A gente é um ser humano. O que vai ser bom para a educação é formar os seus professores. Eu sou a Amanda, sou professora de português há quase 15 anos. Já no meu terceiro período de faculdade eu passei no concurso, então quando eu formei eu já comecei a trabalhar com a minha colocação no concurso e pouco tempo depois eu efetivei. Cheguei a fazer outros vestibulares, consegui 2 outras faculdades, mas eu me encontrei como professora. Eu vi que é um trabalho de valor e eu me encontrei como profissional, não como um fazer social, que é uma das partes, né, do nosso trabalho, essa nobreza de ajudar a sociedade, contribuir com a sociedade de alguma forma. Mas eu me encontrei como profissional na profissão na docência. Ser professora tem um quê especial. Nesse meu período de docência, eu engravidei 5 vezes e tive 4 filhos. Nós não temos legalmente um período de licença gestação. E trabalhar grávida é um desafio muito grande. Então, assim, é uma gerência que a gente tem que ter das emoções quando se está grávida muito maior do que no normal. Porque na normalidade a gente já é uma profissão que exige uma maturidade emocional muito grande. Mas eu tenho um benefício que nem todas têm, que é eu não tenho a minha maternidade sozinha. Eu tenho alguém. O meu marido, ele é pai, ele é marido, ele faz as coisas, eu não fazia as coisas sozinha em casa. Mas sempre a questão do respaldo, eu sinto que na gestação há uma necessidade maior de ter uma licença, de ter uma flexibilidade maior para a servidora, para a professora no período de gestação. E assim, trabalhar com muitos alunos, muitas questões, porque não é só preencher diário ou planejar uma aula, envolve o contato
Na época eu estava com quase 600 alunos. Então, o contato com 600 histórias. Eu sou uma professora que ouve muitos alunos. Eu acredito que eles são seres humanos que precisam ser ouvidos, suas histórias precisam ser ouvidas. Então, assim, na minha gestação sensível, às vezes são histórias difíceis, são histórias complicadas, mas faz parte da minha profissão ouvi-los. Existem milhares de profissionais dedicados, comprometidos e dispostos a aprender, a se tornarem profissionais mais efetivos através de formações. E às vezes não são oferecidos, né? Se você olhar na programação, tudo é ofertado formação para os professores através de alguns programas, mas essas formações não nascem da necessidade do contexto onde a gente trabalha, do contexto dos nossos alunos. Então, existe formação? Existe, mas nem sempre ela está atendendo às reais necessidades dos professores. É uma área que a gente estuda o tempo todo, tem que estudar o tempo todo. Meu nome é Karina, eu sou professora de Biologia. A princípio, a minha ideia era seguir no bacharelado, mas como no Brasil não dá muita oportunidade dentro do bacharelado, pesquisa, fiz pós, mestrado, né? Eu fui para onde vai a maioria, que é dar aula, e aí eu acabei gostando, passei no concurso, depois passei de novo, eu tenho 2 cargos. Agora, atualmente, 1 cargo e meio, porque eu reduzi um cargo à metade para conseguir colocar em 2 escolas, então para ficar com as minhas meninas. Eu tenho gêmeas de 4 anos, uma é Teia, e eu gostaria de ter mais tempo, como eu gosto muito de estudar, independente de mestrado ou doutorado, eu gostaria de ter mais tempo, não só em casa, porque a gente é cobrado da mulher atualmente, né? Acho que depois da Segunda Guerra Mundial, quando a mulher caiu no mercado de trabalho de forma mais consistente, obrigatória quase, a gente ganhou mais um trabalho, não trocou um pelo outro. Muita gente trabalha fora de casa, dentro de casa. Mesmo quando a gente tem rede de apoio, eu tenho uma rede de apoio, porque senão eu não conseguiria nem trabalhar, e mesmo assim é mais pesado, pra gente é mais pesado. E aí dá para perceber, como professora, que no caso de nós mulheres, por exemplo, filho adoeceu, a gente falta, a gente não consegue vir, a gente vem com a cabeça totalmente, né? Vem sem dormir, porque passa muito tempo. Os nossos colegas, né, do sexo masculino, a criança está doente, eles estão sentidos, mas você vê no semblante deles que eles não estão tão sobrecarregados quanto as professoras, né? Aí dá para perceber, assim, em termos de número, de desempenho mesmo, que a gente perde aí nessa corrida, porque a única explicação é que a nossa demanda é maior, né? No ensino, quando você mexe com a criança, que teoricamente você teria que ter uma análise até maior, você está mexendo com a formação do ser humano, a gente não tem muito tempo para poder fazer esse estudo de caso, assim, porque a demanda de sala de aula é muito grande, né? Para você conseguir dar uma aula mesmo, preparar e corrigir e tal, a demanda em sala de aula é muito grande. E aí você não tem esse tempo, a sobrecarga é muito grande e a falta de tempo. Mesmo que disponibilizado, essa sobrecarga ela não permite que a gente faça o que a gente precisa fazer e o que a gente gostaria de fazer. E fazer o que a gente gosta é muito importante. Mesmo, uma coisa é eu estudar para eu entender o novo currículo, que é uma demanda, para eu conseguir inserir esse novo currículo de forma adequada em sala de aula. A outra é eu estudar o que eu gosto, para poder trazer essas novidades para o aluno e de forma empolgada, porque quando você está estudando, quando você está buscando conhecimento na área que você gosta, você chega empolgada para contar aquele caso. A gente fala, nossa, tem coisa nova na área, eu vou saber, né? Até outra coisa que eu acho que falta também é um subsídio para a gente ir em congressos da área, né? Eu sou avisada e eu não tenho meios de ir, eu não tenho dispensa para poder ir, eu não tenho subsídio para poder ir. Então eu não consigo ir nesses congressos, ficar, né, por dentro dessas e mesmo me inteirar da comunidade acadêmica, relações interpessoais mesmo, trocar ideia, trocar experiência, não tem tempo de ir. Aí vira um
como gerenciar, assim, não sei, precisava fazer uns congressos para poder tratar desse tema, porque não é simples, é justamente por ser complexo que a gente não está conseguindo gerenciar. Precisava de assim, encontros sérios, multidisciplinares, com ideias para poder assim, achar uma saída, mas que precisa achar, precisa, porque não está funcionando. Reverencio as artistas, produtoras e, claro, compositoras. Delas nasce a minha inspiração. Também das mães e das donas de casa. Liberdade é ter asa pra voar em qualquer direção. Joyce, Ana e Zélia